Pessoal, bom dia, estamos aqui nessa natureza maravilhosa, aqui é o meu ranchinho em Ubatuba. Eu vou fazer o vídeo para vocês daqui, tá? Olha aqui, ó. Praia deserta, parada como um estado de choque, onde a sabedoria do que é eterno ri a futilidade do movimento. Aqui, Praia do Engenho, vamos indo lá pro ranchinho. Eu vou fazer o vídeo do canal para vocês. E daqui pra frente, olha lá. E daqui pra frente, vou fazer muitos vídeos daqui, no meio dessa natureza. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte, hoje sabadão, que tá meio nublado, e qualquer temperatura aqui é maravilhosa. Agora vamos abrindo aqui, ó. Olha o ranchinho ali. Vamos entrar. E amanhã, que está previsto um maravilhoso dia de sol, então o que eu vou fazer na segunda parte desse vídeo? Eu vou colocar a câmera virada para o pôr do sol, que é bem na frente do rancho. Enquanto o sol estiver se pondo, eu vou conversar com vocês. Nada melhor do que essa vista, para a gente também trabalhar esta energia, tá bom? Então estou subindo aqui, ó. Ranchinho, eu vou sentar ali, vou colocar a câmera naquele tronco ali, fogãozinho a lenha, e a gente fica nessa bênção aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se tá bom, se não tá bom, ajustar o celular. Aqui é tudo muito amor, mas no primitivo ainda, tá bom? Então é isso aí. Bom, vamos lá. Às vezes vocês vão ver que eu tô meio olhando assim para a natureza, não tem como. Hoje a gente vai falar, espero que o som esteja bom. Já tinha testado antes, tinha ficado bom. A gente vai falar de fé e cura. E quando a gente vai falar de fé e cura, a gente pode dizer que fé é cura. Porque a verdadeira fé, ela provoca alterações vibracionais, químicas, eletromagnéticas no seu organismo, que hoje a ciência está descobrindo, e que te curam, né? Elas te liberam até dos seus monstrinhos emocionais do passado, que a gente chama de agregados psíquicos. Que são os agregados psíquicos? São aqueles elementais, não seria bem o termo, são aquelas máculas que ficaram no teu perispírito, que você, de vidas passadas ou de ações cometidas, precisa resgatar. Então muitas das coisas que nós vivemos hoje são coisas do passado que se apresentaram para que a gente tenha a chance hoje, mais do que em qualquer outro tempo que se tenha vivido, a chance de fazer esse resgate, essa transmutação, essa alquimia, transformar aquele ser bruto de chumbo que nós fomos um dia, através da alquimia, da aceleração, da velocidade, do amor, em seres de ouro que nós somos na essência. E o caminho direto para isso acontecer é a própria fé. E através disso você está se curando. Então vamos entender um pouco do que é isso. A fé é uma certeza. A fé é saber. É um processo epigenético, é uma coisa que já vem... não prescinde de ciência, não precisa de nenhum conhecimento. Você já tem isso em você. Aquele caso da mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus, ele falou: de mim saiu uma virtude. Alguém me tocou de maneira diferente, porque ele estava no meio do povo e todo mundo estava tocando. E aquela mulher que tinha problemas de sangramento constante, sabia, olha a certeza, olha a fé,
que se tocasse em Jesus, ela se curaria. Como aquele centurião que falou, Senhor, eu tenho um servo meu que está doente, mas o Senhor nem precisa ir na minha casa. Diga uma palavra e ele estará salvo. E neste exato momento, Jesus falou, ele já está curado, pode ir para sua casa. Como Jesus disse para essa senhora, a sua fé te curou. Deus está dentro de você. É esta consciência que a gente precisa ter. Mesmo que a gente tenha débitos kármicos passados, que nos levam a estas águas represadas, estas más águas, estas mágoas, a gente é capaz de transformações como o bandido na cruz, no aqui e agora. Deus dá pra gente esta condição de regeneração, de reequilíbrio molecular, vibracional, anímico, dê o nome que você quiser, instantâneo. E hoje em dia se sabe que os nossos pensamentos, eles dão informações muito importantes, e eles têm diferentes vibrações, para as nossas mitocôndrias, que passam informações para as nossas células. Agora, com que intensidade isso vai acontecer? Com a intensidade da sua fé? Sim, da sua vontade, da sua certeza. Por isso que Chico Xavier dizia que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. Por isso que Deus deu aos pais a capacidade de abençoar os seus filhos. Então todos nós temos uma missão nessa vida. Você nasceu para quê? Para resgatar os teus débitos passados? Ou para ser um instrumento de luz? Ah, mas tem que fazer uma coisa primeiro, depois outra? É tudo concomitante. Você vê que na Bíblia, Deus escolhe não os mais capacitados. É o assassino, é aquela que não podia ter filho, a adúltera, o cobrador de impostos. Deus vai pegar na Bíblia aquelas pessoas que são pessoas como nós. E através da transformação que elas têm, pelo poder, vamos chamar, do Espírito Santo, que habita cada um de nós, se você acredita que ele está em você e ele te transforma, você já se torna uma nova pessoa e os seus débitos passados são pagos, porque você não é mais aquela pessoa, a não ser que você dê poder para ela, para os teus obsessores. Então qual é a sua missão? Você vai ficar nesse redemoinho de vidas passadas, vivendo teus karmas que já não são mais teus, porque você já os pagou. E se ainda não pagou na totalidade, pague agora, através dessa sua entrega, através da sua oração e do seu trabalho. O que é ação e trabalho? Do seu labor e do seu oratório interior, do seu laboratório interior, do seu trabalho e do seu oratório, da sua ação. Transforme este laboratório interior num ser vivente de luz que leva esta vibração de amor nesta velocidade para os seus semelhantes. Através da sua maneira de ser, você não precisa ser diferente. Você tem seus medos, suas angústias, como qualquer pessoa. Mas aos poucos, cada vez mais, ao invés disto prevalecer, começa a prevalecer uma alegria vibrante, radiante, amorosa, fruto desta alquimia, desta transformação interior. No início é necessário um esforço. Mas depois, a partir do momento em que você faz o pedido, Deus corre ao seu encontro. É como a parábola do filho pródigo. Pai, me dá o que é meu, eu vou em busca do meu conhecimento, a jornada do herói. Mas depois, quando ele percebe que ele nem saiu das propriedades do pai, e ele volta cansado, falando, puxa, tudo que eu tinha está lá, eu fui buscar o quê? Deste entendimento
e que o pai todo dia ia no alto do morro para ver se o filho estava voltando. No dia que ele vê o filho cansado pela trilha lá embaixo, essa parábola, se eu não me engano, você só vai encontrar no Evangelho de Lucas, médico. O que o pai faz? Desce correndo em direção ao filho. Cada passo que o filho dava em direção ao retorno à casa do pai, o pai dava 100, porque ele estava correndo em direção ao filho, porque o filho tomou essa decisão. Então vamos tomar essa decisão. Não vamos mais nos preocupar, nos ocupar de coisas que não existem. Antes de que qualquer coisa aconteça, vamos celebrar a vida do momento presente, do aqui e agora. Porque se você começa a criar muito apego, você vai ficar preso ao passado. Muito desejo, você vai ficar preso ao futuro. Você não vive o presente que a vida está te dando, que é o aqui e agora. E não é porque eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, ouvindo o barulho do mar, na praia. Quanta coisa a gente não rala, não passa, não vive, e de repente temos a oportunidade de estar num lugar maravilhoso desse. Mas se a gente não tiver, a gente carrega o nosso laboratório, essas ondas do mar, dentro da gente, em qualquer lugar que a gente estiver. Dentro de um hospital. O que a doença quer dizer pra gente? Ouvir qual é o recado que ela está dando. E a partir do momento em que ela deu este recado, você se despede dela. Agradeço, mas eu não preciso vibrar mais na sua tônica, na tua frequência. E ela não consegue coadunar. Por isso que se uma pessoa tem um pensamento negativo em relação à outra, só vai atingir se essa outra estiver nessa mesma vibração. E daí os dois se merecem. Eles têm que evoluir pela dor e não pelo amor. Agora, se você está evoluindo pelo amor, e esse pensamento denso de chumbo chega a você numa vibração muito lenta, ela vai encontrar a tua vibração rápida. Você faz alquimia e isto volta para a pessoa em forma de amor. Né? O Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, quando Deus, Jesus, aparece com Ovades, aonde vai? E é tanta luz que ele se transforma na hora, fica até cego. Depois ele recobra a visão. Senhor, eis-me aqui. Na madrugada, colocar sua cabeça no chão, se entregar. Faça de mim o seu instrumento. Como diz a oração de São Francisco de Assis, instrumento da sua fé. Aonde as pessoas estiverem precisando que eu esteja lá. Seja pelo verbo que se faz carne, João 1,14, a oração, a palavra, e principalmente através da ação e da caridade. Tem uma frase, né, do Fernando Pessoa, que ele diz assim: nasci sem saber falar, vou morrer sem saber o que dizer. Quer dizer, nasci sem saber falar e vou morrer sem saber o que dizer. Será que é isso? Ou você, ao longo da sua caminhada, vai transformar este seu jardim estéril num jardim frondoso, onde as abelhas possam chegar? A própria palavra felicidade vem de Félix. Não é Félix o gato, The Wonderful, Wonderful Cat. É Félix no sentido de luz, de fruto, de feliz, de fiel. Estes elementos começam a fazer parte do seu ser. Eles vão ser os seus agregados psíquicos daqui para frente. E não estes teus obsessores de tristeza, angústia, apatia, impotência, amargura, melancolia, rancor, ansiedade, depressão, medo, seja lá o que for. E aí você começa a entender aquilo que Lavoisier falava na lei de conservação de energia, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esta é a alquimia, você vai transformar esta energia densa de chumbo numa energia de amor, vibrante, amorosa, radiante. Daí você começa
Passou uma borboleta azul aqui, linda. Não dá, isso aqui é encantamento. Isso aqui é precisão. Deus é preciso. Olha esse barulho. Isso é música. Esse é o verdadeiro sentido de orar e guardar, de medir a justa medida, entender muito mais do que buscar o sentido, como dizia Campbell, sentir. Olha a respiração. A cada barulho do mar a gente... E a nossa vibração, o nosso jeito de falar, o nosso ritmo, a nossa rotina começa a ficar em harmonia com esse pulso do universo. Essa é a precisão de Deus. Ele não joga energia fora. Se você está ali pronto como uma planta, como uma semente, ele te faz brotar, ele te nasce. Uma vez eu vi no Facebook uma criança da escola primária dizendo que as árvores são orações que a terra faz para Deus. Olha que coisa linda isso. E que depois os homens transformam em papel para expressar o seu vazio. Olha o que essa criança falou. A palavra fé, ela vem de fidelidade. Também, a mesma raiz de felicidade. Estou emocionado. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma prática de yoga são meus asanas. Eu fiz um vídeo falando sobre yoga, depois eu explico para vocês. É o Hu-Wei, o deixar fluir, é o se movimentar, é fazer a energia, o sangue circular de um ponto ao outro do seu corpo. Depois você oxigena novamente e aquilo te dá vitalidade. A respiração movimenta peristalticamente o teu intestino, libera serotonina, que a maioria dessa substância de bem-estar é produzida aqui, não é no cérebro. E aí a ciência começa a entender um pouco mais que tudo está ligado, que corpo e mente é uma coisa só, na verdade consciência. A mente é um produto da consciência, e não como a ciência material imagina que a consciência é um produto da mente, não é. E aí você começa a viver num estado de compaixão, que é quando o seu amor encontra a dor do outro. Porque se o seu medo encontrar a dor do outro, você vai ter pena, vai se afastar, não vai se envolver. Daí você começa a entender. Eu vi um outro vídeo em que um rapaz salvou uma vaca bonita, linda, prenha, do abatedouro. Ele comprou. Enquanto o bezerrinho já nascido estava ali do lado da mãe, ele fazendo carinho, a mãe estava lambendo o braço dele, agradecendo. E os animais são mortos, são abatidos, para que a gente precise se alimentar, e a gente não precisa se alimentar de animais. Li numa matéria, numa palestra, não me lembro onde que eu vi isso, que para você comer um bife é como se você tivesse deixado uma torneira aberta por 2 meses. Uma boiada, ela seca um rio, utilizado para alimentar os pastos que ela vai comer. Então tudo é muita energia, só que ela é utilizada de maneira indevida, imprópria. Por isso que os seres de elevado espírito, de elevada consciência, que habitam outras orbes, trabalham com esta energia de Deus de maneira muito mais precisa que a gente. Palavra e pensamento.
A palavra é o pensamento materializado, é o verbo que se faz carne. Está lá, falei para vocês, João 1,14. Então você vê a energia que tem um pensamento. Mas se ele é bem canalizado, é como a arte de estreitar margens. Aquela água passa com muito mais força naquele cânion. Um desenho lá de Maomé, do Charlie, o poder que ele não teve, provocou um atentado terrorista. Então a tua energia você vai direcionar para que lado? O pensamento, ele é um campo eletromagnético. A ciência está descobrindo isso hoje. Essa energia ela vai por hipotálamo. Ela tem um caminho para a hipófise, que vai liberar ocitocina. No caso da mulher hemorrágica, ela direcionou para o útero dela. O que essa transmutação alquímica fez nesse processo? O desejo, da vontade, da transformação deste pensamento eletromagnético, atingindo o hipotálamo, transformando ocitocina. Contraiu o útero, ela parou de sangrar na hora. As células entendem o recado que a gente dá para elas. Nossas mitocôndrias. Se esse é o nosso desejo, a coisa acontece. O bom desejo, porque ele tem uma velocidade muito rápida. Aquele outro vídeo que eu falei para vocês, de vocês inverterem a fórmula do Einstein, da relatividade, o E igual a mc ao quadrado, você põe o c ao quadrado, reduzindo a velocidade do E, você materializa. O c ao quadrado é a velocidade do seu pensamento. A ciência faz o caminho de ida, não faz o caminho de volta. Pelo menos dessa fórmula ainda não fez. Está começando a descobrir que é possível fazer. Mas os antigos já sabiam disso há muito tempo. Que matéria é energia, energia é matéria condensada. Por isso que Deus nos dá esse potencial, por isso que Jesus disse, a tua fé te curou. As famosas ondas de De Broglie, você vê lá o professor Laércio Fonseca falando, uma vez eu vi uma palestra do Dr. Sérgio Felipe, que ele fala da pineal, que é a nossa caixa de ressonância. É tudo isso. Esse conhecimento está todo pronto para a gente descobrir. Cada um na sua área de segmento, eu na minha área de psicologia, os médicos nas suas áreas, os físicos nas suas áreas, você como dona de casa, não importa, a natureza está aí. Você fica em silêncio observando. E aí você começa a entender o que é, por exemplo, a ciência. Ciência. Quando você põe a paz na frente, vira paciência. É a ciência da paz. É saber observar, orar, esperar, aguardar, o fruto vai nascer. A palavra perdão, que a gente tem que ter, perdonare, se redimir. Olha que bonito isso. Se doar por inteiro. Como as palavras elas têm força. A palavra alegria vem de alecer, alma leve. Diferente de más águas, de mágoas. Você flui como um pequeno monge com as roupas flutuando aos ventos. Não é isso que a gente é? Crianças eternas do paraíso? Que adensaram seus espíritos em corpos de matéria para viverem estas ricas experiências da dor e do amor e evoluírem seus avatarezinhos. A própria palavra felicidade de Félix, feliz, de fito, de fruto. Fruto. Terra fértil.
humus, a própria palavra humildade. É tudo uma coisa só. Caridade, caritas, né? É algo precioso, é o amor de Deus. Enfim, pessoal, acho que eu já falei demais. Isso é ação. Você conseguir levantar e partir para a vida, acolher as pessoas. Eu fico aqui olhando o mar, as pessoas vêm até mim, eu converso, dou bom dia, ofereço água, uma sombra do sol, faço meus vídeos, estou começando a plantar meus orgânicos e estou muito feliz. O menos é mais. Estou tentando pôr em prática isso. Tá bom? Amanhã está previsto. Engraçado que só para encerrar, o Caissara diz que quando você levanta de manhã e aquele varal tá umidozinho, vai fazer tempo bom. Se ele tá sequinho, você bate, não sai nenhuma água, o tempo vai virar. Mas amanhã está previsto tempo de sol. Eu vou aproveitar o fim do dia, vou colocar a câmera virada ao contrário, como eu vou fazer agora para vocês verem, por um minutinho, para vocês respirarem esta energia vibrante, radiosa e amorosa dentro de você, porque nós somos unos com esse todo. E não é porque eu estou aqui que é fácil falar para mim, porque eu vivi muito tempo no meio da natureza angustiado. Um dia de tanto eu buscar, pluf, eu estava nadando no mangue do Rio Escuro. Acho que eu já contei essa história em um dos vídeos passados, das minhas experiências, do vídeo 61 ao 114, que eu conto a minha viagem pelo Oriente, a minha volta para Ubatuba. Num dia determinado aquilo destravou, eu senti que a natureza me abraçou. E agora eu posso estar em São Paulo, posso estar aonde for, as coisas não me pegam mais, eu sinto essa unidade dentro de mim. Então eu sei que a gente carrega isso com a gente. Então eu vou colocar a câmera virada por um minutinho, para vocês observarem o mar, respirando profundamente, essa energia que nos interpenetra. E amanhã eu vou conversar com vocês, falando coisas relativas a este mesmo assunto, que seria a parte 2. Com vocês vendo o sol se pôr bem naquela direção, se tudo der certo. Senão eu ponho a câmera virada do mesmo jeito e falo, tá bom? Fraterno beijo, paz e luz. Vamos virar aqui.